paz do Senhor Jesus. Estou muito feliz com a sua presença aqui. E eu creio que o Espírito Santo do Senhor também está muito feliz com a sua presença aqui. Porque Ele quer te encher neste momento. Ouça a voz do Senhor. Não endureça o vosso coração. Mas em nome de Jesus, que você possa absorver cada palavra dita aqui. Possa trazer crescimento para a sua vida. Maturidade espiritual. Fé. E mais do que isso, como a palavra do Senhor diz. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que a partir de hoje você seja liberto e você tenha prazer na lei do Senhor. E nela você medita dia e noite. Em nome de Jesus. Então, sejam muito bem-vindos a esse momento, mais uma vez, no nosso devocional, orando a palavra. Vamos orar? Pai querido e Pai amado, nós te agradecemos por mais um momento a qual o Senhor nos chama para estar aqui. Senhor Deus, muito obrigada por esse amor que se importa conosco, que nos chama, que não deixa, Senhor Deus, que venha, Senhor Deus, a vacilar, não deixa, Senhor Deus, que venha a cair, mas o Senhor nos chama, Senhor Deus, porque, Senhor Deus, a Tua palavra diz que a carne é fraca, mas o Espírito, Ele está pronto, e o Senhor nos dará o escape, o Senhor nos dará a força necessária para resistirmos às tentações. Senhor Deus, por isso, o Senhor nos traz aqui, para que nós possamos nos encher da Tua palavra e a Tua palavra nos libertar dos nossos medos, nos libertar daquilo que foi imposto à nossa vida por pessoas do nosso passado, fazendo, Senhor Deus, que temos atitudes a qual que não agrada ao Senhor. Ó Senhor Deus, então o Senhor nos trouxe até aqui para que, Senhor Deus, a Sua mensagem venha, Senhor Deus, a penetrar em nossos corações e na nossa mente, trazendo uma mudança, fazendo com que possamos ser novas criaturas, novas pessoas, sermos os Seus discípulos semelhantes a Cristo. Nós estamos aqui, Pai. Então abre os nossos corações, Senhor, que nada possa nos distrair, que a Tua palavra, Senhor Deus, ela nos traga, Senhor Deus, a luz, Senhor Deus, que precisamos para as nossas vidas. Quantas vezes, Senhor Deus, muito de nós, Senhor Deus, andamos em trevas, andamos em confusão, andamos, Senhor Deus, na maneira, Senhor Deus, errada, mas há poder no nome do Senhor para nos libertar e nos trazer, Senhor Deus, ao propósito, Senhor Deus, que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. A nos trazer de volta, Senhor Deus, ao chamado, Senhor Deus, que o Senhor estabeleceu para as nossas vidas. Pai, por favor, Deus, é o que pedimos a Ti neste momento, já te agradecemos. Paizinho, eu quero te pedir por cada pessoa também que está aqui, Pai, que chegou até esse vídeo, onde Teu Espírito Santo trouxe. Eu peço ao Senhor por essa pessoa, que agora, Senhor Deus, neste momento, precisa de uma ajuda. Senhor Deus, precisa, Senhor Deus, de um consolo vindo do Senhor. Traga paz a esse coração em meio às guerras, Pai. Em meio a situações difíceis, Pai, que não sabe como resolver. Mas eu creio que Teu Espírito Santo vai dar a palavra certa. A Tua palavra diz que ao sermos levados ao tribunal, o Teu Espírito Santo nos ajudará as palavras certas para dizer quando pedimos, quando clamamos ao Senhor. Como a Tua palavra diz, clame a mim, responder-te-eis e anunciar-te-eis coisas grandes e firmes que não sabes. Então, no momentos difíceis, Pai, possamos ir diante do Senhor, clamar em alta voz ao Senhor, Pai, crendo que o Senhor nos ajudará. O Espírito Santo, a qual o Senhor nos deixou para nos ajudar em tudo que a gente precisa, nos ajudará, nos dará as palavras certas, nos fará ter calma e paciência, mansidão, no momento, Senhor Deus, que de tensões, Pai. Por isso pedimos ao Senhor também, joga um bálsamo de Gileade sobre as nossas cabeças, para, Senhor Deus, que nos momentos de tensão nós possamos responder com doçuras em nossos lábios, Pai. Deus, nos ajuda, Pai querido. É o que te pedimos. E nos ajuda, Senhor Deus, a estar em conexão o tempo todo com o Senhor. A orar em espírito, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. E todo espírito maligno que rege este lugar, que nos atrapalha, que nos distrai, Pai, há poder no nome do Senhor para ser repreendido pelo poder que é no nome de Jesus. Nós cremos, Pai, declaramos agora, pelo Teu nome, em nome de Jesus, que as portas do inferno não prevalecerão sobre a nossa vida, não prevalecerão sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos. Em nome de Jesus. Porque nós vamos ouvir e absorver a palavra do Senhor em nome de Jesus. E nós vamos praticá-las com a ajuda do Espírito Santo. Obrigada, Deus. Que os céus estejam abertos e a glória do Senhor venha descer. Anjos do Senhor do céu venha subir e descer, Pai querido. Nos trazendo, Senhor Deus, alegrias, respostas em nome de Jesus, Pai querido. Esclarecimentos, Pai querido. Nos ajudar em tudo, Pai. Em nome de Jesus. Nós te agradecemos e te pedimos. Amém. Amém? Glória seja o nome do Senhor. Gente, nós estamos aqui, né, no nosso ainda devocional, que é o final de semana, como eu falo com vocês. Nós estamos nesse devocional da Gabriela Lopes, no Renovo. E aqui nós estamos já entrando no tema, que é, deixa eu abrir aqui, o poder da oração.
Nós precisamos entender o que a palavra de Deus diz, né? Para que a gente possa aprender e colocar em prática. Assim como a gente ensina os nossos filhos, quando eles estão lá, né? A gente querendo que eles comecem a dar os primeiros passos, a falar, a gente não ensina ele, não pega na mãozinha, não vai falando as palavras. O Senhor, Ele nos ensina também. Mas nós precisamos o quê? Ter a dependência. Assim como nós temos a dependência do nosso pai, da nossa mãe, de quem for para nos ajudar, nós precisamos ter essa dependência vindo do nosso Deus. Né? Dizer, Senhor, é o Senhor na minha vida. Não, eu não... Sem ti eu não posso fazer nada. O Senhor, como diz a palavra do Senhor, é videira e eu sou ramo. Eu recebo essa seiva, essa unção vinda de Deus. Amém? A sabedoria divina, ela vem do Senhor. Amém? Então vamos lá. A importância de ter uma vida de oração. Está lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 17, que diz, orai sem cessar. Que versículo fácil de se gravar, não é mesmo? E que poderoso e maravilhoso, que esse versículo possa ser fixado na nossa mente, para que a gente já venha acordar já, quando abrirmos nossos olhos e até o fechar, orar, 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 orar. Aqui fala orar sem cessar. Então orar o tempo todo, orar em espírito. Peça ao Senhor, Senhor, em nome de Jesus, me ajude, me ensine a orar em espírito. Me ensine. Então vamos lá. A carta de Paulo, gente, aos Tessalonicenses, ela foi escrita para encorajá-los a permanecerem firmes na fé em meio às dificuldades. E nós precisamos dessa coragem. Nós precisamos permanecer firmes. Nós precisamos permanecer na fé para que a gente possa conseguir administrar tudo aquilo que acontece em nossa volta. Nós estamos vivendo momentos de dificuldades, momentos, né, em que a gente precisa da ação do Senhor na nossa vida. Mas a gente precisa buscar. A gente precisa dessa busca, dessa sabedoria divina. No capítulo 5, Paulo dá uma série de instruções sobre como os cristãos devem viver. Olha, gente, olha o que ele fala aqui. Paulo dá uma série de instruções sobre como os cristãos devem viver. Então, você que tem dúvida, que diz assim, como que eu devo fazer? Que eu devo fazer isso, devo fazer aquilo? Leia a palavra do Senhor. Leia a palavra do Senhor. O que eu tenho que fazer como cristão? Como devo viver? Leia na palavra do Senhor, lá em 1 Tessalonicenses, onde Paulo dá essa orientação. Destacando a necessidade de alegria, de gratidão e oração constante. Quando ele diz orai sem cessar, ele significa que a oração ela deve ser uma prática contínua, algo natural em nossa rotina e em nosso relacionamento com Deus. Sabe aquela amiga que você tem, amiga mesmo, que você quer contar as coisas para ela, que você passa horas ali conversando? É isso que Deus requer de nós, né? Esse relacionamento. Por isso que ele fala orai sem cessar. Algo aconteceu, é um relacionamento mesmo, gente, de conversa mesmo. E hoje tem se perdido isso na realidade, né? Nós estamos muito, né, no celular, ali escrevendo ali no celular e acaba a gente nem conversando com a pessoa, assim, visualmente, né? Mas Deus, Ele quer esse relacionamento, Ele quer essa conversa, Ele quer que nos aproximemos dEle. Tanto que a palavra do Senhor diz, entra no seu quarto, fecha a tua porta, ora em segredo. Porque quando você está ali, um lugar de intimidade, um lugar que você fala só para Deus. Sabe aquele segredo que você conta somente para uma amiga, aquela amiga mesmo que você confia, né? Um amigo, uma pessoa que você confia. Esse é o nosso Deus também. Em nome de Jesus, tem essa intimidade. Chegue, né, a um lugar onde você possa ter esse relacionamento, essa intimidade. Quanto mais você falar, orar, mais intimidade você vai ter. Então, a oração é a nossa conexão direta com Deus. É nela que encontramos direção, força e paz. Quando oramos, reconhecemos nossa dependência em Deus, buscamos a sua vontade e nos fortalecemos espiritualmente. Porque quando estamos conversando com Deus, com o Pai, nós estamos buscando a vontade dele. Olha, Pai, aconteceu isso na minha vida, eu não sei como agir, eu não sei como devo fazer. Fala comigo. Abre a palavra de Deus, gente. Leia. E depois fala. Quando você lê a palavra do Senhor, você diga, Deus fala comigo. E quando você acabar de ler, veja o que Deus falou com você através daquela palavra. Peça ao Senhor, Pai, me dê o direcionamento do que o Senhor falou. Abre os meus olhos, tira as escamas dos meus olhos para que eu venha entender o que o Senhor está falando comigo. Quando oramos, né, reconhecemos essa vontade e nos fortalecemos espiritualmente. Um grande exemplo de vida de oração na Bíblia é Daniel. Mesmo em terra estrangeira, longe de sua nação e vivendo sob leis pagãs, Daniel ele manteve a sua disciplina de oração. A Bíblia relata que ele orava 3 vezes ao dia.
com as janelas abertas em direção a Jerusalém. Está lá em Daniel, no capítulo 6, versículo 10. Abre a sua Bíblia, faça uma reflexão do que Deus está falando com você nesse momento. Leia lá Daniel capítulo 6. Sua constância na oração não foi interrompida nem mesmo quando uma lei proibiu orações a qualquer Deus que não fosse o rei da Pérsia. Não interrompeu, ele não teve medo, ele continuou orando. Por causa de sua fidelidade, Daniel foi lançado na cova dos leões, mas Deus o livrou. Não importava o que ia acontecer. Ele não estava preocupado do que ia acontecer. Por quê? Porque ele sabia do relacionamento que ele tinha com Deus. É assim a nossa vida, não importa o que aconteça à nossa volta. Eu estou num relacionamento com Deus, eu estou em conexão ao meu Deus. Esse episódio nos ensina que a oração nos mantém firmes, independentemente das circunstâncias externas, e nos coloca sob a proteção e favor de Deus. Tem períodos que só nos lembramos da oração nos momentos difíceis, não é mesmo, gente? Só lá no momento difícil, no momento que a gente está passando dificuldade, a gente procura Deus. Mas uma vida de oração constante nos mantém preparados antes mesmo dos problemas chegarem. Se tivermos esse relacionamento antes dos problemas chegarem, Deus já vai... Gente, aconteceu já coisas na minha vida, né? Dessa intimidade do Espírito Santo falar comigo antes mesmo de acontecer. Então, antes mesmo de acontecer, opa, eu já estou preparada. Eu já estou pedindo ao Senhor a ferramenta certa, como usar essa ferramenta. E assim nós precisamos. Por quê? Porque Satanás, ele anda como leão, procurando ao derredor quem possa tragar. E como ele faz? Ele vê a presa distraída e quando ela está distraída, ele vai lá e ataca. Por isso que a gente precisa estar em oração o tempo todo. Então ela nos ensina a depender exclusivamente de Deus, nos dá discernimento para tomar decisões e nos fortalece contra as armadilhas espirituais. Além disso, a oração nos proporciona paz. Lá em Filipenses, no capítulo 4, versículos 6 e 7, nos instrui assim, ó, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas antes de tudo, sejam vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e pela súplica, e já com ações de graça. Gente, olha que coisa linda, eu amo esse versículo, um dos versículos maravilhosos como toda a Bíblia, né? Ele fala, ore, já agradeça, porque você está orando ao Pai Celestial, que pode todas as coisas. E já agradeça, porque Ele está no trono e Ele está te vendo. Às vezes você está aí pensando assim, Ele não está me ouvindo, Deus não está me ouvindo. Eu estou aqui sozinho. Não, você não está sozinho. Ele está ouvindo, e além dele estar ouvindo, Ele está enxugando as suas lágrimas. Ele não está só, Ele não enxuga as suas lágrimas, Ele colhe as suas lágrimas. E nela coloca no outro. E ali Ele escreve. Ele se importa com você, Ele está ouvindo. A palavra do Senhor diz que antes mesmo que a palavra chegue à sua língua, Ele já sabe. Mas Ele quer esse relacionamento. Ele tem se importado com você. Por isso que Ele te trouxe aqui, para dizer, continue falando comigo. Continue, porque eu estou te ouvindo. E eu vou te responder. Então não apenas só me ouça, só converse comigo, mas me ouça também. Que muitas das vezes a gente fala, acabou, e a gente não ouve Deus falar com a gente. Mas em nome de Jesus, que você saia daqui completo. Eu declaro sobre a minha vida, sobre a sua vida, que nós vamos sair daqui completo, ouvindo a voz de Deus, em nome de Jesus. E Ele ainda fala assim, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então, quando entregamos nossas preocupações a Deus, dizemos ao Senhor o que está acontecendo em oração, experimentando uma paz que ninguém pode dar, o mundo não pode dar. Ter uma vida de oração não significa apenas apresentar pedidos a Deus, não. Mas cultivar esse relacionamento de intimidade com Deus. Dizer assim, Ele é o meu Pai, Ele se importa comigo, Ele me ama, Ele enviou o seu Filho para morrer por mim antes mesmo de eu conhecê-lo. Gente, que amor é esse? Ele se fez pecador no meu lugar. Ele é santo e Ele se fez pecador no meu lugar. Que amor é esse? Você acha, então, que Jesus, antes mesmo de conhecer, Ele morreu por você e agora Ele vai te deixar assim? Não, Ele quer te santificar. Ele quer te trazer um renovo, uma transformação na sua vida. Então tem esse relacionamento que quando você conversar com Deus, você vai ouvir a voz dele. É na oração que ouvimos a sua voz, recebemos direção e nos tornamos mais sensíveis à sua vontade. Se queremos viver uma vida cristã vitoriosa, precisamos tornar a oração um hábito inegociável. Quantas vezes a gente, às vezes tem uma unha ou um cabelo, para cortar, a gente não marca aquele horário e a gente precisa estar lá naquele horário. E quantas vezes nós negligenciamos um horário com o nosso Deus? Dizemos assim, eu vou orar. E aí, o que a gente faz? Passou aquele tempo, eu distraí com isso, distraí com aquilo e acabei ignorando. Que a gente, em nome de Jesus, tenha um compromisso, assim como o Daniel. Ele orava 3 vezes ao dia e ele é inegociável essa oração. Que nós possamos também não negociar a nossa oração com nada. Marque aí no seu celular para, em nome de Jesus, te lembrar. E você pare e ore neste momento. E depois conte o seu testemunho. Deus abençoe a sua vida.